Fala, investidor e investidora! No vídeo de hoje eu vou te ensinar sobre fundos de investimentos e tudo que você precisa saber para investir nesse setor. Antes de começar, eu vou pedir para você me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Vou pedir para você curtir, seguir o canal e compartilhar com quem você sabe que precisa desse conteúdo. Meu nome é Rafael Rodrigues e o objetivo do meu trabalho é te ajudar a investir melhor. Você sabia que o mercado de fundo de investimento aqui no Brasil tem um patrimônio líquido de mais de 6 trilhões de reais? Isso representa uma boa parte do nosso PIB. Só que existem muitos fundos ruins que ainda têm uma boa captação. Por experiência própria com os meus clientes, eu já peguei fundos que rentabilizam menos do que a poupança. Por exemplo, essas aplicações automáticas, vai para um fundo que rentabiliza menos do que a poupança. Então você precisa ficar de olho. E por que acaba acontecendo isso? Pela falta de orientação e de conhecimento do investidor. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, esse conteúdo para te ajudar a investir melhor. Pensando nesse conteúdo, eu separei 3 tópicos importantes aqui para você aprender antes de investir, que é o que são fundos e como funcionam, quais tipos de fundos você vai encontrar numa plataforma de uma corretora e como escolher um bom fundo. E se você ficar até o final, eu vou te dar um bônus que é uma dica de como você escolher ali um bom fundo mais rápido. Para a gente começar, o que são fundos? Para você entender de uma forma simples, ele reúne recurso de vários investidores, que são chamados de cotistas, Então ele reúne esse recurso para investir em determinado setor. Então pode ser ali renda fixa, renda variável, internacional, enfim. Vai existir vários fundos de investimento e esse fundo é como se fosse um condomínio, que reúne os cotistas. Ele pega o patrimônio ali do fundo e divide em várias cotas. E você pode adquirir essas cotas, Você se torna ali dono de uma cota de um fundo. Então, para você entender o funcionamento de um fundo, existe o gestor. O gestor é como se fosse o técnico do time de futebol. Também existe o administrador. O administrador ele vai sempre estar conferindo ali se está tudo de acordo com a política de investimento no fundo. Então ele serve aí de proteção para os cotistas. E entre eles existem outras figuras muito importantes no fundo, mas para você entender em modo geral, existe uma equipe trabalhando esse dinheiro para você. Agora que você entendeu o que são fundos, como funcionam, a gente pode partir para o próximo passo, que é os tipos de fundos que você vai encontrar numa plataforma, por exemplo, na corretora XP. Eu separei aqui 5 tipos de fundos. Primeiro, fundo de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados, fundos cambiais e fundos internacionais. Então, primeiro, fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa têm como objetivo investir nesse setor, então eles podem comprar títulos públicos ou privados. E os principais índices ou variações que esse fundo vai ter é de acordo com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, e o IPCA, que é o principal índice aí de inflação do nosso país. Então eles normalmente seguem esses indicadores. Em geral, esses fundos possuem uma menor volatilidade, ou seja, risco. Só que você precisa entender que dentro da renda fixa vão existir os fundos mais conservadores e os mais arrojados, um pouco mais arriscados. Mas normalmente esses fundos são indicados aquele público mais conservador. Só que mesmo se você não for um investidor conservador, é importante você ter fundos de renda fixa na sua carteira pela diversificação do seu portfólio. Segundo, fundos de ações. Esse setor tem como objetivo investir na renda variável, ou seja, ações, e eles precisam ter pelo menos 67% nesse segmento. Então você consegue ali investir nesse setor sem se preocupar qual ação está subindo ou caindo, porque o gestor, a equipe, vai estar te ajudando nessa parte. Um ponto importante aqui é que esse segmento possui uma maior volatilidade, ou seja, risco. Então você precisa entender ali o fundo, porque ações vai possuir um maior risco, mas também vai possuir um maior retorno no longo prazo. Terceiro, fundos multimercados. Nesse segmento, o gestor ele possui uma maior liberdade na estratégia.
Por quê? Porque ele consegue investir em renda fixa, renda variável, enfim, ele consegue diversificar os setores. Então é muito importante esses fundos para a diversificação da carteira. Por eles terem essa característica de ter essa liberdade na hora de fazer um investimento, é muito importante o investidor ter um conhecimento do mercado. Porque nesse segmento vai ter tanto os fundos mais conservadores como os mais arrojados e eles vão investir em vários produtos. Então você precisa entender a estratégia do fundo se está alinhado com a sua. Quarto, fundos cambiais. Esse segmento eles têm como objetivo investir nesse setor, o setor cambial. Normalmente eles replicam ali a moeda do dólar ou do euro. Eles precisam ter 80% do capital do fundo investido nesse segmento. Então é uma boa diversificação para você se proteger, por exemplo, da variação do dólar. Quinto, fundos internacionais. Esses fundos têm como objetivo investir no setor internacional. Então, nesse segmento você vai encontrar renda fixa, multimercado, ações. Então, você precisa alinhar com a sua estratégia. Aliás, eu tenho um vídeo aqui que eu explico quais tipos de investimento você consegue fazer no mercado internacional sem precisar de mandar o dinheiro para fora. Vou deixar aqui no card. Um outro tipo de fundo que eu acho interessante eu falar aqui também, que não está na especificação, são os fundos de fundos. Esse segmento é interessante, você vai encontrar, por exemplo, na plataforma da XP, e a estratégia do fundo é comprar cota em outros fundos. Então, normalmente já vai ter uma boa diversificação, porque dentro do fundo já vai ter vários fundos. Por exemplo, na XP existe a família Selection, né? Então, se você abrir a conta na corretora, você vai ver que possui esses fundos Selection. Então, você já vai saber que são fundos bem diversificados, porque eles compram cotas em outros fundos. Então, vai existir de renda fixa, multimercado, ações. Então, fica aí a sua escolha. Agora que você entendeu os tipos de fundos, é interessante você aprender, né, a analisar um bom fundo para você investir. E eu separei 5 tópicos para você seguir. Primeiro, analisar o histórico do fundo, né? Como esse fundo foi constituído, qual que foi a história dele, né? Como que ele está estruturado hoje, é muito importante você saber isso. Segundo, equipe, entender como a equipe é constituída, quem são os integrantes, pegar ali o currículo e entender qual que é a experiência daquela equipe. Terceiro, estratégia, entender a estratégia do fundo. Como é o processo de tomada de decisão, qual que é o risco-retorno, quais que são os produtos investidos. E você precisa aqui entender se a estratégia do fundo está alinhado com a sua estratégia. Quarto, você precisa entender as taxas e prazos envolvidas em um fundo. Por exemplo, a taxa de administração, que é uma taxa anual, que você precisa entender se ela é alta ou não. Por exemplo, um fundo de renda fixa precisa ter uma taxa de administração baixa porque a rentabilidade é menor na renda fixa. Agora, por exemplo, uma taxa de administração de um fundo de ação normalmente vai ter uma taxa mais alta porque normalmente o trabalho ali do gestor é maior e a rentabilidade também vai ser maior. Nos prazos, você precisa entender o prazo de resgate. Normalmente, num fundo, você não tem um tempo mínimo ali de permanência. Você só vai ter um prazo que aquele dinheiro que está investido no fundo vai voltar para você na sua conta. Então, por exemplo, se você achar um fundo que vai estar lá 10 dias, então se você pedir o resgate, depois de 10 dias esse dinheiro vai voltar para você. Quinto, performance. É muito importante você analisar isso, você analisar curto, médio e longo prazo, né? Olhar o histórico de rentabilidade de 5, de 3, de 2 anos. Lembrando, a rentabilidade do passado não quer dizer rentabilidade do futuro, mas se você pegar uma janela grande ali de histórico de rentabilidade, você vai ver como esse fundo performou no longo prazo. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas aonde eu encontro tudo isso? Um documento muito importante é a lâmina de informações essenciais do fundo. É como se fosse ali o resumo de todas as informações importantes que tem no fundo. Então você vai ver a taxa, a estratégia do fundo, enfim, você consegue analisar isso que eu falei dentro da lâmina. E também, por exemplo, na plataforma da XP, você já tem essas informações. Por exemplo,
você consegue encontrar o currículo ali, né, do gestor do fundo, você consegue encontrar a lâmina também na plataforma, enfim. Se você tiver ali um pouco de paciência, você consegue analisar um fundo e fazer o investimento. E chegando no final, para o bônus. Esse bônus vai te ajudar a escolher um bom fundo já analisado, por exemplo, pela XP. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O site conteúdos.xpi da XP existe uma seleção de fundos que já é feita pelos analistas da XP e eles separam ali para o mês os top, por exemplo, 25. Então você vai ter 25 fundos de vários setores para escolher e são bons fundos, porque já foram analisados, você só precisa identificar se esse fundo está alinhado com a sua estratégia. Agora eu queria saber se você gostou ou se você tem alguma sugestão para um outro assunto. Deixa aqui nos comentários e até a próxima!